Meus amigos, mais um dia de Mundial de Clubes concluído. A gente teve hoje o jogo entre Flamengo e Bayern de Munique e Paris Saint-Germain e Inter Miami. Tivemos os resultados de hoje, os dois times que se classificaram e, na minha visão, passou então os mais favoritos, né? De hoje eu falei aqui de diversos momentos para vocês que, para mim, os 4 favoritos à conquista do título são Real, City, PSG e Bayern. E hoje 2 desses 4 favoritos, na minha visão, jogaram e acho que passou realmente os favoritos. A gente teve, cara, primeiro o PSG amassando o Inter Miami. Ficou uma discrepância absurda de um time para o outro, né? O PSG meteu 4-0 no Inter Miami logo no primeiro tempo. Cara, não tem nem muito o que eu falar desse jogo não, porque todo mundo tava esperando já o que ia acontecer. O negócio era tentar fazer o menos feio possível, né? O João Neves meteu o primeiro gol aos 6 minutos, um gol de cabeça lá depois de uma falta perto da área, que ele cabeceia para dentro do gol. Depois aos 39, aí com aquela infiltração lá PSG mesmo, né? Com bola trocando passe de pé em pé. Depois teve um gol contra do Áviles, que entrou porque o outro zagueiro lá tinha se machucado e o Áviles entrou. E aí, num cruzamento para dentro da área, ele acabou cabeceando para dentro do gol. E aí, aos 45 mais 3, o gol do Hakimi, cara. E, mano, como eu falei, nem tem muito o que falar desse jogo aqui não. O PSG foi, amassou, fez os 4-0. No segundo tempo, tirou o pé total, mano. O Luiz Henrique, né, começou a colocar outros jogadores, colocou o Dembélé para pegar um pouco mais de ritmo, porque o Dembélé estava machucado. Rodou o elenco, né? Aproveitou para rodar o elenco, tirou alguns jogadores para poder descansar, para poder poupar, porque o próximo adversário seria potencialmente alguém complicadíssimo. Seja Flamengo ou Bayern que passasse, o PSG sabia que o próximo adversário seria complicadíssimo. Então no segundo tempo tirou o pé, né? Tirou o pé do acelerador, começou a rodar o elenco. O Inter Miami conseguiu progredir mais. Teve uma falta que todo mundo ficou torcendo para o Messi fazer o gol, mas não rolou, né? A gente vê então o Messi se despedindo da Copa do Mundo de Clubes, um jogo facílimo demais para o PSG em cima do Inter Miami. Mas aí vem o jogo de agora, que acabou de terminar esse jogo, que eu acho que é o que todo mundo estava querendo ver, Flamengo e Bayern de Munique. Esse jogo eu vi inteiro, né? Na verdade o PSG eu vi inteiro também, só que como eu falei não tem muito o que eu falar, foi um monólogo do PSG, né? Não tem mesmo o que falar. Aqui a gente vê um começo avassalador do Bayern, que é um rolo compressor, todo mundo sabe, e começou um jogo aos 6 minutos, assim como o PSG, aos 6 minutos, um gol do Bayern. Só que gol contra do Pulgar, né? Na verdade a gente teve enxurrada de escanteios, porque o Bayern começou indo pra cima, teve uns 3 escanteios seguidos. E aí, no quarto eu acho, não sei se foi no terceiro ou no quarto, mas em um desses escanteios aí, a bola na cabeça do Pulgar e gol contra, né? Então, a gente já teve o Bayern abrindo o placar muito cedo. A torcida do Flamengo continuou apoiando, achei isso muito maneiro, né? Só que aí, cara, pouquíssimo tempo depois, aos 9 minutos, o Harry Kane, que é um cara absurdo, recebe a bola de frente para a área, bate, ela desvia no zagueiro, acho que no Léo Ortiz, e entra no cantinho do gol. O Rossi, né, ele chega quase encostar na bola, mas não tem jeito, 2-0 Bayern, tá? E aí a gente viu o Flamengo saindo mais pro jogo, cara, foi jogão, porque aí depois teve um chute do Luiz Araújo que o Neuer defendeu. Todo mundo falando defesaça do Neuer, só que tipo, defesaça do Neuer meio que é redundante, o Neuer sempre faz defesaças, né? Então a gente teve o Luiz Araújo e o Flamengo indo mais pra cima, principalmente depois da parada, né? Da parada pra beber água. Acho que o Felipe Luiz conversou lá aí com o elenco e os caras voltaram diferentes. Os caras voltaram melhor aí depois da parada, pressionando muito mais. E aí a gente viu o Gerson fazendo o gol aos 33 minutos. Ele que vai sair do Flamengo, né? Deixou o seu último gol aí contra o Bayern de Munique nas oitavas das quartas, né? Então, o jogo voltou a se inflamar, 2-1 pro Bayern, a galera do Flamengo acreditando, e aí, né, pra dar aquele banho de água fria, meu Deus do céu, o Goretzka faz aos 41. Esse gol que foi bizarro, tá? Porque ele recebeu a bola na frente da área e parece que a zaga se abriu pra ele chutar. Eu achei inacreditável como que os caras deixaram o Goretzka chutar, né? Então Bayern 3, Flamengo 1. Só que o Flamengo continuou pressionando aí pro segundo tempo.
E aí a gente teve no começo do segundo tempo um pênalti, né? Que foi a bola... Puta, não consigo lembrar agora qual foi o jogador. Acho que foi o Elise, né? Que alguém cruzou pra dentro da área e ele tava com as duas mãos na frente da trajetória da bola. A bola pega no braço e é pênalti pro Flamengo. Quem bate é o Jorginho. Achei estranho, né? Achei que quem fosse bater fosse o Gerson, que era o batedor. Mas quem bateu foi o Jorginho. Flamengo 2, Bayern 3. Mas a gente voltou a ver o rolo compressor do Bayern. Os caras indo pra cima. E aos 41, mais um golaço do Harry Kane. Harry Kane, cara, é um cara absurdo. Ele teve 2 chutes a gols. Dois chutes a gol e 2 gols. O que fica sobre esse jogo aqui, né? Que é o que eu falei, o que eu já falei aqui no canal. Esse Mundial, cara, ele tá mostrando pra gente que, assim, a gente sempre teve essa ideia de que era muito absurda a diferença de clube brasileiro para clube europeu. Nesse Mundial a gente vê que não é tão absurdo. Só que, primeiro, não significa que os brasileiros são melhores, tá? Longe disso. Significa que não tá tão longe. Agora, Bayern, PSG, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, são times assim que estão numa prateleira acima. Eles são mais alto, tipo, topo da prateleira dos europeus. Então, os europeus médios, assim, cara, os brasileiros conseguem sim competir. Agora é muito difícil competir com um time como o Bayern de Munique. É um time que tem uma filosofia de jogo absurda, de sempre pressionar, de sempre fazer gol, é o estilo rolo compressor mesmo. E também, fisicamente, os caras são um absurdo, cara. Os caras são absurdos, são máquinas, sempre estão indo pra cima, que é o estilo alemão. Todo mundo fala, inclusive, né, que quem vai pro Bayern vira uma máquina, né, física. Inclusive tem fotos te comparando do Lewandowski, quando tava no Bayern, Lewandowski agora, quando tava no Barcelona. Quando ele tava no Bayern, ele era muito mais forte, né. Então, foi um jogaço. Eu acho que o Flamengo ele é eliminado de uma forma grandiosa, né? Tipo assim, ninguém tá feliz, né? Acho que nenhum flamenguista tá feliz com a eliminação. Mas foi uma eliminação, assim, digna, né? Digna. O Flamengo jogou, o Flamengo foi pra cima, o Flamengo em determinados momentos impôs seu jogo. O Flamengo não recuou. Então, acho que foi uma eliminação digna, não foi nenhum vexame. E foi um jogaço. Bayern de Munique 4, Flamengo 2, meus amigos. Me diga aí, vocês aí, torcedores do Flamengo, né? Como que vocês se sentiram com esse jogo, né? Acharam que o time foi bem, que o time não foi? Cara, pra mim, se eu fosse torcedor flamenguista, estaria feliz, contente com um sorriso nos dentes, porque nós sabia que seria quase que impossível um brasileiro chegar na final e enfrentar um gigante como o Bayern de cabeça erguida, peitando. Eu acho, assim, uma eliminação digna, como eu já falei, beleza? Então acabou que esse é o resultado do dia. A gente tem então na próxima fase PSG e Bayern, vai ser um jogão, tá? Amanhã, deixa eu dar uma olhada já nos jogos de amanhã, pra já falar pra vocês. Nossa, eu veio pro jogo do PSG aqui, ó. Tava querendo ver o jogo a partida do Mundial e ele me mostrou o PSG. Não quero saber do PSG, meu PCzinho. Ok, beleza, agora ele apareceu. Amanhã a gente vai ter Inter e Fluminense e Manchester City e Al Hilal. Infelizmente, City e Al Hilal eu não vou conseguir ver, tá? Eu vou assistir Inter e Fluminense. Eu vou fazer um pós-jogo pra vocês logo em seguida que o jogo acabar. City e Al Hilal eu vou acabar devendo, tá? Então é isso. Se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Deixa o like, obviamente. E amanhã vai ter mais vídeo, vai ter pós-jogo de Inter e Fluminense. E terça-feira vai ter pós-jogo de Real Madrid e Juventus. Beleza? É isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e fui.